Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Presidente, hoje nós tivemos nesse plenário, na cadeira que o senhor ocupa neste momento, uma fala extremamente infeliz do presidente dessa casa. Eu votei em Hugo Motta e gostaria que ele estivesse aqui hoje para deixar muito claro da minha tristeza em ouvir uma frase que ele proferiu hoje, que eu vou rebater dessa tribuna. Goebbels, há 70 anos atrás, no nazismo, dizia que uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Hoje, durante a sessão aqui na Câmara, onde se comemorava os 40 anos da democracia brasileira, o presidente Hugo Motta, de forma muito infeliz, leu um discurso que eu espero que não tenha sido escrito por ele, onde ele afirmou o seguinte, caros colegas, abrem-se aspas, não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força, não tivemos perseguições políticas, nem presos, nem exilados políticos nestes 40 anos. Quero deixar muito claro ao presidente Hugo Motta, a quem respeito, e trouxe alguns exemplos para que ele não fale mais uma bobagem dessa, porque é uma mentira. Quando ele afirma que não tivemos jornais censurados, trago um exemplo aqui que os colegas podem ver. Censura de Moraes à entrevista à Folha viola a liberdade de expressão, dizem especialistas. Folha de São Paulo. Um segundo exemplo, a Cruzoé, quando fez uma reportagem sobre o amigo do meu pai, que se referia sobre corrupção no Supremo Tribunal Federal. Então, presidente Hugo, dizer que não tivemos jornais censurados é uma mentira. Segunda afirmação, nem vozes caladas à força. Trago aqui reportagem da CNN que diz: Alexandre de Moraes ordena a suspensão imediata do X do Brasil. Não foram algumas vozes caladas à força. Foram centenas de milhares de vozes caladas à força sobre o pretexto de defender a liberdade. Mais uma mentira contada pelo presidente da casa. Depois ele diz, não tivemos perseguições políticas. Trago exemplos, presidente, onde países estrangeiros afirmaram que houve sim perseguição política. Poder 360 atrás, Espanha nega pedido do Supremo para extraditar Oswaldo Eustáquio. O motivo? Porque era crime apenas de opinião. Segundo exemplo, Estados Unidos nega extradição de Alan dos Santos, também estava sendo processado por crime de opinião. Então, presidente Hugo Motta, dizer que não tivemos perseguições políticas neste país é uma inverdade. Depois ele diz, nem presos. Ora, presidente Hugo Motta. Ora, presidente Hugo Motta. O que dizer da Débora? Débora Rodrigues Cabeleireira, sem antecedentes criminais, presa preventivamente há 2 anos sem julgamento. Isso não é um preso, é o quê? Não é o ser humano. A Débora não é o ser humano. Os seus 2 filhos menores de idade que estão sendo ceifados do convívio da mãe. Como pode um presidente que representa essa casa tecer tamanha inverdade do alto da sua presidência? E não parar por aí, senhor presidente. Temos Daniel Silveira, que foi preso por também crime de opinião. Ora, em que democracia um parlamentar sobe essa tribuna, dá a sua opinião, por mais absurda que seja, e é preso por isso? Em que democracia isso acontece? Em nenhuma. E nós temos também um ex-preso, o Clezão, que não está mais preso porque em Deus está agora, por causa de uma prisão injustificável de alguém sem antecedentes criminais, sem uma prova, sem ter quebrado nada,
sem ter invadido nada, morreu na cadeia preso pelo absurdo do STF que nós vivemos. E para finalizar, o presidente Hugo Motta, em sua fala completamente infeliz, disse: nem exilados políticos. Ora, é um deboche à inteligência dos parlamentares e do povo brasileiro. Trago os 2 exemplos. A juíza Ludmila Lins, exilada nos Estados Unidos desde 2022, que responde a inquéritos também no Supremo Tribunal Federal. E por último, como não lembrarmos do nosso colega deputado Pedro, mais votado da história desse país, Eduardo Bolsonaro, que teve que ser exilado porque a turma que se diz democrática queria pegar o seu passaporte e colocar ele na cadeia. O crime, denunciar tais abusos que se tem até aqui nos Estados Unidos, para que alguém faça alguma coisa. Então, presidente Ícaro, para concluir a minha fala bastante triste, já que nós, nessa casa, em sua maioria aprovamos o presidente Hugo Motta, votamos nele e aí ele está, cabe a ele ter um mínimo de sensibilidade com as pessoas que estão sofrendo por causa desse regime autoritário que vive o país e respeitar a memória de quem também morreu por causa disso. Não será aceitável que um presidente da casa, ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, profira inverdades. Nós defenderemos verdadeiramente a democracia e a liberdade nesse país. E não será o novo Goebbels, que irá contar 1000 vezes mentiras para que ela vire verdade. Obrigado, senhor presidente.